Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a hipomania pura e todas as suas características. Então fica até o final para vocês entenderem tudo o que pode acontecer na hipomania pura. É um estado mais sutil de ativação do humor, diferente da mania, que é um estado muito intenso e que todas as pessoas provavelmente vão perceber que aquele indivíduo está, de certa forma, alterado e ele pode ficar fora de si. Na hipomania, por ser sutil, geralmente quem percebe são pessoas mais próximas. Então, aquele amigo, os familiares, vão perceber que o paciente está um pouco diferente do seu normal. Isso pode muitas vezes ser entendido apenas como uma fase boa. Quando você pergunta e questiona aquele paciente ou os familiares, eles podem lembrar: nossa, aquela fase foi a melhor época da minha vida, eu estava muito bem, parecia que a depressão tinha curado e eu estava realmente muito bem nessa fase. Então tem que acender uma luzinha. Opa, peraí, isso pode ser uma hipomania, vamos investigar melhor, né, para realmente descobrir o que aconteceu nesse período. Uma coisa que muita gente questiona é se a hipomania é sutil e ela geralmente realmente não causa muitos prejuízos, né, na vida da pessoa nesse momento da hipomania. Por que a gente pega tanto no pé dela? Por que a gente quer tratar a hipomania, já que para aquela pessoa que está sentindo, é realmente uma fase gostosa, porque ela vai estar animada, vai estar muito empolgada, vai estar ativa. Por que então, gente, que a gente trata a hipomania pura? Porque ela nunca vem sozinha. Ela está presente dentro de um contexto muito maior, que é o transtorno bipolar. Então, vamos falar agora assim, do que altera na hipomania, né? Basicamente, o que altera é o humor, a energia, os impulsos, o pensamento, a atenção, os movimentos e o sono. Então, a partir de agora, nesse vídeo, a gente vai destrinchar cada um desses aspectos para vocês terem uma noção geral do que acontece na hipomania pura. Lembrando que existem a hipomania pura e a hipomania mista, que ela é diferente, né? Eu tenho até alguns vídeos no canal falando sobre isso. O humor na hipomania pura, ele fica mais expansivo, de certa forma mais eufórico. A pessoa, ela sente que ela tá bem demais, então ela fica comunicativa, ela fica mais engraçada, ela pode ficar contando mais piadas, ela pode ficar sentindo que ela tem mais intimidade com as pessoas do que ela realmente tem. Então, aquela pessoa que fala: nossa, se deixar eu converso até com a parede, eu faço amizade com todo mundo, quando eu entro nessa fase, é bom demais, porque eu faço muitos amigos, eu saio, eu converso demais, eu conto piada, parece que eu estou muito feliz. Então, isso é um sinal de uma elevação do humor e que, se estiver presente, né, junto com outros sintomas que caracterizam a hipomania, a gente vai fechar como uma hipomania. Principalmente se essa característica do humor for diferente do normal da pessoa. Porque tem gente que não é assim e ela fica assim em alguns períodos muito específicos. A energia na hipomania pura, ela aumenta de forma que a pessoa ela fica muito mais disposta para fazer as atividades e ela pode usar essa energia para o trabalho. Então ela trabalha demais, trabalha e exerce funções de duas, três pessoas, então ela realmente fica extremamente produtiva. Ela pode usar essa energia e canalizar para exercício físico. Então, tem pessoas que entram em hipomania e ficam extremamente ativas do ponto de vista de exercício físico. Elas podem fazer academia 2, 3 vezes por dia, começar a praticar vários esportes. Então, faz musculação de manhã, joga futebol de tarde, faz corrida à noite. Aos olhos de quem está de fora, de uma pessoa leiga, parece que é bom isso, né? A gente entende que a prática de exercício físico faz bem para a saúde, e faz mesmo. Mas quando a pessoa fica um exagero de um exercício, da prática de exercício físico, né? De forma impulsiva, e principalmente voltando naquela questão, ela não era assim, ela não era atleta, ela simplesmente entrou num episódio, numa fase que ela ficou extremamente produtiva, extremamente energizada. Isso tem que ser
levantado de novo aquela luzinha, né, levantado a suspeita de que pode estar em excesso essa energia e pode ser uma hipomania pura. A impulsividade na hipomania pura pode acontecer em várias áreas, em várias esferas. Eu até gravei um vídeo só sobre isso para a gente definir melhor, né, explicar melhor. Mas pode ser para gastos, então a pessoa fica impulsiva para compras, não a ponto de se endividar, mas ela vai realmente gastar mais, comprar mais itens, mais roupas. Ela pode ficar mais impulsiva sexualmente, e tem graus, né? Então, desde ficar só pensando muito em coisas relacionadas a essa esfera sexual, ou se sentir mais bonito, mais sensual, até realmente dar em cima das pessoas, namorar mais, procurar o contato íntimo com muitas pessoas, mas sem que isso cause grandes prejuízos, né? De fazer coisas assim, de ficar fora de si, fazer coisas que ela jamais faria, aí é mais para mania. A hipomania é mais sutil, então a pessoa acha só que ela está numa fase diferente, assim, mais aberta, experimentando coisas. É, a impulsividade também pode acontecer para álcool, uma pessoa bebe mais, para drogas, ela pode querer experimentar drogas, para cigarro, se ela fuma, ela pode fumar mais do que o normal dela, ela pode ficar mais impulsiva para jogos, apostas, mudar o visual, então ela corta o cabelo, pinta o cabelo, de forma impulsiva. O pensamento na hipomania pura, ele fica mais ágil, ele fica mais acelerado, mas a pessoa percebe que o pensamento fica mais ágil, mais veloz, às vezes mais criativo. E tem gente que vai perceber que as outras pessoas estão mais lentas do que ela. Isso dá a impressão de que ela fica apressada. Ela pode interromper as pessoas, ela pode cortar as pessoas, ela pode concluir a frase no lugar das pessoas, porque ela fica impaciente, né, e não consegue esperar as outras pessoas terminarem de falar, porque a mente dela está mais acelerada do que as outras. A atenção da pessoa, quando ela fica na hipomania pura, ela fica prejudicada no sentido, a gente chama o termo técnico, né, de aumento da atenção espontânea. O que é isso? Quando a atenção espontânea ela aumenta, ela causa uma redução da capacidade de manter o foco. Então, quando a pessoa está numa hipomania pura, pode ocorrer uma dificuldade de foco. Isso é paradoxal, porque por mais que ela perceba que a mente dela está ágil, justamente por estar, vamos colocar assim, ágil demais, acelerada demais, ela não vai conseguir focar em um assunto específico por muito tempo, porque ela vai distrair com os seus próprios pensamentos ou vai distrair com pequenos estímulos do ambiente. Então, qualquer coisa que for acontecendo ali vai chamar a atenção dela, ela vai perder o foco com mais facilidade. Pode acontecer também da movimentação física ficar aumentada. Isso em consequência daquele aumento de energia que eu falei no começo do vídeo. Então, como a pessoa ela está mais inquieta, ela vai ficar mexendo muito, ela pode ficar andando muito, ela fica realmente inquieta e muitas vezes a pessoa vai dar a essa inquietação o nome de ansiedade, que no fundo não é ansiedade, mas a pessoa muitas vezes chama de ansiedade, e eu já vi pacientes falando que é uma ansiedade boa, ele fica com uma ansiedade boa, fica mexendo, mas não existe isso, não existe ansiedade boa nesse sentido. É apenas um aumento da movimentação física, né, em decorrente desse estado de hiperativação cerebral causado pela hipomania. Então, a gente tem que saber diferenciar, porque a ansiedade, ela tem a ver com medo, preocupação, insegurança, apreensão, né, tensão. Então, se não tiver relação com essas características e for realmente só uma movimentação física, a pessoa fica inquieta, mexendo, bate a mão, bate a perna, isso não é ansiedade, né? Isso é uma agitação motora. E o sono, na hipomania pura, ele pode alterar de duas formas. A primeira forma é a pessoa dormir menos horas do que o normal. Então ela dorme menos e continua bem.
ela não cansa. Então ela vai dormir cada vez menos horas. Se ela dorme 8, ela vai dormir 5, 4, 3 horas por noite e acordar sentindo que aquelas poucas horas de sono foram suficientes para ela descansar. Então, muitas vezes a pessoa acorda de madrugada ou acorda muito cedo e vai fazer alguma atividade. E assim já começa o dia e assim segue o dia sem ficar cansada. Uma outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de ativação noturna. O indivíduo percebe que a mente dela acelera, a energia aumenta e ela demora muito para sentir sono. Então ela vai dormir de madrugada, meia-noite, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, vai dormir muito tarde, pode ficar de madrugada trabalhando, estudando, fazendo exercício. E quando ela dorme, ela realmente consegue dormir as horas de sono, mas ela vai acordar bem mais tarde, ou se ela tiver que acordar cedo, ela vai acordar com sono. Então essa é a ativação noturna. Bom, pessoal, esse foi um apanhado geral do que é a hipomania pura e nós vamos, nos próximos vídeos, falar sobre outros aspectos do transtorno bipolar. A hipomania mista, a mania pura, a mania mista, a depressão pura, a depressão mista. Então deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou responder as dúvidas em formato de vídeo. Aproveita e segue o canal e dá um joinha no vídeo. Um abraço.